Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, que vem do livro Perante Jesus, do nosso abençoado Chiquinho de Jesus. E começa nos dizendo, é uma passagem que está em Paulo, 2 Timóteo, versículo 2 do capítulo 6. Então, quem tiver a Bíblia e quiser consultar, procurar 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 6. Em cima a passagem bíblica nos diz assim: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. O lavrador que trabalha, ele deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Além das regalias que o seu patrão lhe proporciona, em função de, através do cumprimento de suas obrigações e deveres, faz jus a receber. Se a pessoa não trabalha, como é que ela pode ganhar a mesma coisa que o lavrador que trabalhou o dia inteiro? É mais ou menos por essa linha de raciocínio que Emmanuel, através de Chiquinho de Jesus, vai nos dar a sua explanação. Ele começa nos dizendo, além do salário amoedado, o trabalho se faz invariavelmente seguido de remuneração espiritual respectiva, da qual salientamos alguns dos itens mais significativos, 2 pontos. Vamos lá. Vou repetir o que ele falou aqui. Além do salário amoedado, quer dizer, além da remuneração financeira, o trabalho se faz invariavelmente seguido de remuneração espiritual. Tá vendo? Então, além da gente, no nosso ambiente de trabalho, além da gente receber o salário mensal, a nossa performance será examinada por Jesus, por Deus e pela nossa consciência. Se nós cometemos algum deslize no nosso ambiente de trabalho, como é que a gente vai receber a remuneração espiritual? Se a gente não fez jus. Se a gente é desonesto, todos nós o somos. Se a gente prejudica a empresa. Eu já vi vários funcionários, quando eu trabalhava de empregado, revoltado com o patrão ou com a empresa, que muitas vezes atrasava o salário, ia lá no banheiro, quebrava a torneira, jogava papel higiênico no chão. Quer dizer, isso aí, a remuneração espiritual, como é que a gente vai ser remunerado? Qual vai ser o nosso salário? Aí ele continua, acende a luz da experiência. Olha, acenda a luz da experiência. Então, nós devemos acender a luz da nossa experiência. Ensina-nos a conhecer as dificuldades e problemas do próximo, induzindo-nos, por isso mesmo, a respeitá-lo. Nossa, então, a gente está pedindo para Deus que nos dê experiência, discernimento. Estamos pedindo para Deus também a conhecer a dificuldade e problemas do próximo. Se um companheiro quer puxar o nosso tapete, fala para o nosso superior que a gente fez algo que a gente não fez, não é? Então, ele fala que ensina-nos, Jesus, a conhecer as dificuldades e problemas do próximo, induzindo-nos por isso mesmo a respeitá-lo. Então, nós temos que respeitá-lo, nos apiedar dessa situação, desse comportamento dele e ainda orar para que ele saia daquela situação. Mesmo porque ele é nosso irmão e nossa família. Aí ele continua, promove a autoeducação. Desenvolve a criatividade e a noção de valor do tempo. O tempo é valoroso. Temos que aproveitar cada segundo de nossa existência para nos observarmos e descobrir em nós o que deve ser melhorado. E lutar com todas as forças para essa autoevangelização, através de uma autocrítica, não é? Uma autocrítica amorosa. Nossa autocrítica não pode ser um martírio, tem que ser incompreensão, né? Desenvolve a criatividade e a noção de valor do tempo, imuniza contra os perigos da aventura e do tédio. Tá vendo? Então nós temos que nos imunizarmos quanto ao perigo da aventura, sair por aí em aventura. E o perigo do tédio, também ficar parado em casa sem fazer nada. Ele continua, estabelece apreço em nossa área de ação. Dilata o entendimento.
amplia-nos o campo das relações afetivas, atrai simpatia e colaboração, extingue a pouco e pouco as tendências inferiores que ainda estejamos trazendo de existências passadas. Pois é, pessoal. Aqui a gente faz abrir um parênteses, ó. Extingue pouco a pouco as tendências inferiores, as nossas inclinações, que ainda estejamos trazendo de existências passadas. Isso é verdade. Não existe uma única pessoa na face da Terra que esteja isenta disso aqui, que não tenha muitas infrações das leis de Deus a reparar. Porque é importante entender uma coisa: nós somos uma alma. Não esqueçam isso, nós somos uma alma. Né? Na nossa alma existe uma consciência. E nessa consciência que está inserido uma memória. E é nessa memória que está o arquivo de toda a nossa história. Tudo que a gente fez em todas as nossas existências, desde o começo, está lá nos arquivos da memória. Então, nosso sofrimento atual é em decorrência de um passado onde houve infração das leis de Deus, através de hábitos e costumes. Então, os costumes que ainda hoje trazemos, né, animalizados, daquela época, ainda está dentro de nós. Nós ainda somos capazes de muitas coisas que a gente não olha para nós mesmos, não é? Através de uma autocrítica. A gente, quando se trata de nós, a gente coloca panos quentes. Essa é que é a grande verdade. Mas todos nos arquivos de nossa memória existe ainda mais tendências e mais inclinações. Se não, vejamos, na época atual em que nós estamos, se nós fizermos um apanhado, um levantamento da nossa infância até agora, a gente vai chegar à conclusão que a gente nunca prejudicou ninguém, nunca fez mal para alguém, para estar passando pelo que a gente está passando, não. Então, se a gente, desde que nasceu até agora, não fez nada que a nossa consciência possa nos acusar algo de grave, que justifique que nós estamos passando, ou a nossa família, né? Então, isso significa o quê? Né? A gente tem que se curvar diante das evidências. E as evidências nos esclarecem que o que estamos passando hoje é em decorrência de um passado delituoso, das infrações da lei de Deus, das nossas negligências no que tange as leis de Deus. E nessa existência, através da misericórdia de Deus, Ele nos concede, através da reencarnação, uma nova oportunidade de reparar, de educar, civilizar, cristianizar, evangelizar nossas mais tendências, nossas mais inclinação, que são hábitos do passado, que estão nos arquivos de nossa memória, querendo ganhar força no presente. Por que a gente tem vontade por que a pessoa tem vontade de parar de beber e não consegue? Porque a pessoa sabe que roubar não faz bem, é um delito, e a pessoa rouba. A vontade é mais forte. Essa vontade que é mais forte de fazer algo de forma reincidente que a gente não quer, e a gente faz, porque está nos arquivos. Foi exatamente o que aconteceu com Paulo de Tarso. Paulo de Tarso passou por esse mesmo problema. E ele tem um livro do Chico que fala exatamente como ele se expressou. Paulo de Tarso falou assim: vejo algo em mim. Todo bem que quero fazer, não faço. E todo mal que eu não quero fazer, eu faço. Olha que frase verdadeira, fantástica de Paulo de Tarso. Eu vou repetir. Se vocês quiserem escrever, pode escrever, porque enquanto eu viver, eu não vou esquecer essa frase verdadeira de Paulo de Tarso. Ele fala assim: vejo algo em mim. Ora, aqui a gente já para fazer uma reflexão. Se ele falou assim, vejo algo em mim, isso evidencia claramente que ele tinha o hábito de fazer reflexão, que é uma incursão no nosso interior. Ele fazia a sua autocrítica de maneira amorosa consigo mesmo, porque nós temos que nos amar. E se nós nos amamos, nós não devemos fazer uma autocrítica nos condenando, não. Nós temos que entender que o mal que a gente faz não é por perversidade, mas sim por causa do estágio evolutivo atual em que cada um de nós nos encontramos, só por isso. E pura ignorância. Mas nós estamos aqui estudando, aprendendo,
para que através desse aprendizado nós possamos fazer um exame de consciência, não é? Para que através desse aprendizado a gente faça um esforço sobre-humano para vencer a nós mesmos. Vencer o quê? As nossas tendências, as nossas más inclinações, os nossos pensamentos, ação e atitude. Que tudo isso que a gente faz de errado é por causa dos hábitos adquiridos no passado, aonde durante milênios, como fala Emmanuel, nos comprazíamos do mal. Imagina, durante milênios nós nos comprazíamos do mal. Então, numa encarnação não dá para reparar todos esses milênios de delitos, de infrações. Por isso que ele fala aqui, aos poucos, né? Aos poucos. Eu gostei muito dessa parte aqui, né? É aos poucos. Muito bem. Então, continuando aqui. Acende a luz, promove a autoeducação, desenvolve, imuniza contra os perigos e aventuras do tédio. Muito bem. Dilata o entendimento, amplia-nos o campo das relações afetivas, atrai simpatia, colaboração, extingue, tá vendo? Essa parte aqui que eu queria, extingue. Todos nós devemos extinguir, expurgar, evangelizar, cristianizar, pouco a pouco, as tendências inferiores que ainda estejam trazendo de existência passada. Tem que ser pouco a pouco. Por exemplo, nós somos impacientes. De onde vem essa impaciência? De vidas passadas. Não é dessa existência. Já nascemos impacientes, essa que é a verdade. É inato em todos nós. Por isso que ele fala, como isso é difícil, porque é um hábito do passado, não é? Em que nos comprazíamos no mal durante milênios, não é numa existência que a gente vai, não é, conseguir evangelizar, não é? E adquirir até a pureza de uma criança, como Jesus falou, né? Como é que a gente vai adquirir a pureza de uma criança? É só nos observarmos. Tem alguma coisa de criança em nós? Não. Nenhuma atitude, nenhum pensamento, nenhum gesto, de nada que possa ser comparado à pureza e à inocência de uma criança. Aí se a gente se observar o nosso jeito, os nossos pensamentos e sentimentos, e comparar com uma criancinha de 2 anos, a gente vai ver que distância nós estamos da perfeição. É só observa uma criança e olha para si mesmo. Vamos olhar para nós. Vamos ver a diferença no sentimento. Olha quanto tempo está faltando, quantos anos falta? Vamos transformar em 100 anos em tempo? Em quanto tempo a gente vai adquirir, por exemplo, a paciência? Vocês conhecem alguém paciente? Vocês podem conhecer alguém aparentemente paciente. Conhece alguém que não é melindroso? Conhece alguém que não tem preconceito? Conhece alguém que não tem ciúme? Aí é que está. Tá vendo? Tudo isso são patologias que estão inseridas nos arquivos da memória, querendo ganhar força no presente. Por isso que a gente faz essas coisas, comete essas infrações de forma automática, porque os arquivos da memória, o hábito do passado, é automático na gente. Quando a gente menos espera, já fez. Aí se arrepende. Meu Deus, se eu tivesse tido 1 milésimo de segundo, eu não tinha feito isso. Por que não teve 1 milésimo de segundo? Foi automático. Por causa do passado, que está aqui. E que Deus nos concede, através de sua misericórdia, essa oportunidade de estarmos aqui para nos vencermos, nos evangelizarmos. O trabalho que a gente tem que fazer aqui na Terra é de educação, da nossa autoeducação. Autoestima. Evangelização, cristianização, civilização, porque nós somos incivilizados. Essa que é a grande verdade. Esse é o trabalho que na Bíblia chama, na Bíblia diz assim, todos nós estamos aqui na Terra para realizar o trabalho de transformar o homem velho num homem novo, transformar a mulher velha numa mulher nova. É isso. O velho são os hábitos do passado. Maus hábitos que a gente não pode agora fazer. Por isso que nós temos que realizar esse trabalho, um trabalho de combate, um bom combate, como fala Paulo de Tarso. Aí ele continua. Quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer de servir, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Ó, nós precisamos de uma remuneração espiritual. Essa remuneração, no plano espiritual, existe a remuneração, o pagamento, será através de bônus horas. É um bônus horas, ou que seja isso, horas trabalhadas.
horas trabalhadas no bem de nós outros. Ele continua, toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, isso aqui eu achei fantástico. Prestem atenção no que ele fala aqui, ó. Vou repetir que isso aqui eu adorei. Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato, ou seja, vai na nossa casa buscar a gente, para que a gente faça um exame de consciência verdadeira, sincera. Então, a justiça divina, ela nos procura. E ela não vai perguntar para nós, vai perguntar para a nossa própria consciência, que não nos engana. Não tem como... Se pergunta para nós, humanos, a gente vai responder que a gente vai se vitimizar. Essa é a verdade. Porque nós não temos o hábito da autocrítica. Então ele vai. Prestem atenção, pessoal, não esqueçam isso. Ó, que Emmanuel fala. Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós mesmos, para a execução da sentença que nós lavramos contra nós mesmos, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, ó, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Vocês entenderam? Que coisa maravilhosa? Então, olha o que acontece. Todos nós estamos aqui na Terra, não vamos esquecer isso, para realizar o trabalho da nossa autoeducação, da nossa transformação moral. Não que nessa existência tenhamos feito algo errado, não. Os nossos problemas, as vicissitudes que nós estamos passando aqui nessa Terra, as provas dolorosas e as expiações dolorosas é em decorrência do passado, dos hábitos do passado, em que nos comprazíamos por milênios, fazendo sempre a mesma coisa errada. Imagina isso, a gente fazendo isso, esses maus hábitos durante milênios. Claro que ainda não se acabou. A nossa própria personalidade, ela evidencia isso. A nossa personalidade é a personificação do nosso comportamento no passado. Aí que tá, não é que a gente adquire a nossa personalidade, ela foi formada nessa existência, não. Nessa existência a gente não fez mal para ninguém. Aí é que vai se justificar por que eu estou cego, por que eu não ouço, sou mudo, surdo, por que falta um dedo, por que falta uma perna, por que eu tenho um problema de cirrose, por que eu tenho um problema de... aquele problema que dá no sangue, não é hepatite. Bom, enfim. Todas as vicissitudes que nós estamos passando na Terra e que a gente não fez nenhum mal para ninguém e nós estamos passando, não é por um acaso. É por causa do hábito do passado, em que nos comprazíamos no mal. E ainda estão os arquivos da memória da gente, querendo que a gente ganhe força. Então o que acontece? A gente veio aqui na Terra, nós estamos aqui na Terra, especificamente para realizar esse trabalho do nosso eu, do meu eu, da minha transformação, da minha sublimação de sentimentos e pensamentos. Mas o nosso passado ele é delituoso, tenebroso. Nosso passado está enodoado de graves deslizes, certo? Aí, de repente, vem a lei divina nos visitar. A lei divina vem nos visitar e acha, onde quer que, mesmo que eu esteja escondido no corpo de uma mulher ou de um homem, eles nos acham. Né? Só que, quando a lei divina vem nos procurar, encontra a gente, trabalhando, se envolvendo com aqueles que sofrem mais que a gente, olha o que acontece. Vou repetir. Toda vez que a justiça divina nos procura, no endereço exato, para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda
a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Isso é um ensinamento fantástico. Não quer dizer que a sentença eles vão rasgar e jogar fora. Não, nós vamos ter que pagar. Mas toda vez que nos encontra, a gente está trabalhando no bem, o que vai acontecer? O peso, a sentença é o peso da cruz. Então o peso da cruz vai diminuindo. Por isso que é importante fazer o bem. Por isso que a nossa doutrina fala que fora da caridade não há salvação. E é verdade, não há salvação. Porque nós estamos presos ao passado. Nessa existência a gente não fez mal para ninguém. Foi no passado. O meu parente difícil é por causa do passado. Vai saber lá o que eu fiz para ele? Ou deixei de fazer? Fui negligente com a educação dele? Não sabemos. Mas isso pouco importa o que eu fiz no passado. O que importa é que eu tenho que ter uma atividade no bem. Eu tenho que trabalhar. Aí ele continua. E quando ocorre em momento oportuno o nosso contato, indispensável com os mecanismos da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem, porventura, temos prestado algum benefício, aparece em nosso auxílio, já que semelhantes companheiros se convertem espontaneamente em advogados naturais de nossa causa. Olha que coisa linda! Amenizando as penalidades em que estejamos em curso ou suprimindo-as de todo. Se já tivermos resgatado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento para retificação e tranquilidade em nós mesmos. Reflitamos nisso e concluamos que trabalhar e servir em qualquer parte ser-nos-ão sempre apoio constante e promoção à vida melhor. Meu Deus, que coisa linda! Que ensinamento fantástico! Ficou aí para nossa reflexão. Vamos pensar sobre isso, pessoal. Nós temos um passado delituoso. Deus nos dá uma nova chance, uma nova oportunidade de, nessa existência, aproveitarmos cada segundo de nossa existência aqui na Terra para trabalhar no bem, fazer o bem, atividade contínua no bem. E o primeiro passo, o primeiro trabalho é nos vigiarmos, vigiar os nossos pensamentos e sentimentos. O primeiro trabalho é conosco, a primeira caridade que eu tenho que fazer com o próximo é o próximo mais próximo, que sou eu. Depois é que vem, ou simultaneamente a esse trabalho, é se envolver com aqueles que não têm o conhecimento que a gente tem. E está sofrendo muito em decorrência do passado e também da própria ignorância. Então, cabe a nós que adquirir um pouco mais de conhecimento, ajudar aquele que está sofrendo mais que a gente, mesmo porque ele é nosso irmão, nossa família. Fica aí para a nossa reflexão. Uma boa segunda-feira, que Jesus nos abençoe.